Nós estamos aqui numa situação natural. Nós estamos aqui numa situação, irmão, sobrenatural, onde Deus se faz presente. É a palavra de Deus que nos assegura. Vocês vão lembrando vários testemunhos dos nossos irmãos, como principalmente o Salmo 84, aquele salmo maravilhoso, que os servos do Senhor declaram da importância do templo, como eles se sentiam bem, como na casa de Deus o amor era sincero, era verdadeiro. E ele chega a dizer no verso 10, que era melhor estar na casa de Deus um dia só do que 10.000 lá fora. Tudo isso são palavras incentivadoras de um testemunho fiel, daquele que viveu com Deus, daquele que esteve na casa do Senhor para adorar a Deus. Nós precisamos ter prazer, irmãos, de vir aos cultos. Nós precisamos ter prazer de ouvir a voz de Deus. Quando a gente senta para estudar a palavra de Deus, queridos, são momentos maravilhosos. Não é como se fosse qualquer coisa, não, porque nós necessitamos, porque na palavra de Deus está a direção perfeita. Não é só ser um mero frequentador, é querer ouvir, é querer compreender, é querer vivenciar. Todos os textos estão escritos. Lembramos de Davi nesse salmo conhecidíssimo, o 122. No primeiro verso ele diz logo: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. A alegria de Davi não estava só em ele estar ali, era pessoas que moravam em aldeias distantes do templo, era pessoas que tinham deficiência física, ele via aquela fé daquele povo e alegrava ele. Então nós temos que nos alegrar, irmãos. Nós temos que nos alegrar em querer ouvir a voz de Deus. A gente vem para o culto, é para cultuar a Deus. Eu vou dizer para vocês que sinto agora o desejo de dizer. E me sinto feliz e agradecido a Deus. Todo o tempo que eu cheguei na igreja, desde quando me converti, eu entrava, me sentava no banco, só saía quando terminava o culto. Eu captava tudo que Deus tinha preparado para aquele momento. E sou feliz por isso, agradecido porque Deus me ensinou a ser assim. Sabe por quê? Necessidade que temos. Quantas situações nós enfrentamos, se não tivermos alicerçado com Deus, a gente não consegue vencer. Problemas vai existir, mas para se vencer só com Deus, só com Ele, só se vence com Ele. Então vocês lembram a perseguição de Jesus, a perseguição dos apóstolos, a perseguição dos profetas, foram terríveis, por causa do pecado no mundo. Hoje nós estamos nesse mesmo mundo de pecado, mas temos hoje o Espírito Santo em nossa vida. Então, queridos, a gente lembrar, nós estamos iniciando o mês da família, né? Esse mês que a gente dá ênfase, e o nosso irmão José Paixão, ele vai dizer o tema do mês para a gente. Ele diz que é jovem. A mulher, o homem, sábios, sua casa. A mulher, o homem e os filhos sábios edifica sua casa. Para nós que temos sempre ouvido a palavra de Deus e agradecido, a gente sabe que esse tema desperta uma atenção maravilhosa a nós termos uma confiança maior em Deus, para que a gente possa, como diz o tema, sermos sábios, para que a nossa casa seja edificada. E a sua casa começa de sua própria vida, onde o Espírito Santo é morador da sua vida. A sua casa, da sua família, do seu lar, onde você tem o seu cônjuge que Deus escolheu, onde você tem o seu filho como descendência que Deus lhe deu. Então nós temos que compreender que precisamos buscar a sabedoria do Senhor. O texto que nós lemos hoje aqui, em Provérbios 14, o quanto Deus nos mostra que a sabedoria dele em nossas vidas é só vitória, é só vencer, independente do que o mundo esteja vivendo, independente daquilo que se levanta contra nós, porque somos perseguidos como família de Deus, como servos do Senhor.
Perseguido porque temos Cristo em nossa vida. E porque o pecado se encontra nessa terra. Mas nós conseguiremos vencer e vencemos sempre. Porque Deus, Ele não é homem para mentir. Ele não é homem para se arrepender de suas promessas, como está escrito na própria palavra. O que cabe a nós é o que podemos ouvir essa mensagem, semente da fé. Quantos tentam apagar a nossa vida com Deus, os nossos ministérios, a nossa fé que nós temos em Deus? Tentar não é poder, porque nós temos uma segurança, são promessas de Deus. E é o que a gente vai sobrevivendo, principalmente agora, os últimos dias, como está escrito, que o pecado se multiplicaria, então, meu irmão, a coisa vai apertar mais um pouco. Quando também diz que o amor esfriaria, a coisa vai apertar mais um pouco, e a gente está vendo. E o amor, cada dia está se evaporando da vida de muita gente. Mas nós continuamos seguros. Nem que você chore, nem que você se entristeça. Mas essa mensagem que ouvimos muito maravilhosa, semente da fé, ela já entrou em nós, ela já está aqui dentro do coração da gente. Nós vamos adubando, como disse a própria letra da música, adubando com a palavra de Deus, com a nossa fé, cumprindo e obedecendo aquilo que é determinado. Essa é uma família sábia. A mulher, o homem e os filhos, sábios, edificam sua casa, reveste sua casa, reveste a sua vida, reveste o seu casamento, reveste os seus filhos. Um abençoa o outro, o lar, a mulher, os filhos, o marido, o casamento. São edificados pela mulher, pelo homem e pelos filhos sábios. Então Deus, irmãos queridos, Ele sempre tem nos procurado para falar conosco, porque Ele sabe o quanto somos fracos. Veja que nós vamos lembrando de situações do próprio Jesus Cristo, quando Ele cumpriu o seu papel na terra, Ele precisava ascender aos céus. Ele precisa cumprir a outra parte dele, ao lado do Pai, intercedendo por nós. Mas Ele disse que não deixaria a gente só. Por quê? Se Ele passou o seu ministério de 3 anos e meio, preparando, ensinando, discípulo fazendo discípulo. E por que Ele precisou enviar outro? Justamente pela situação da fraqueza do homem, pelo pecado que a terra já estava sendo tomada. Tudo isso a gente vai lembrar que essa fé tem que ser crescente, de ver a atitude de Deus, a atitude do seu Filho Jesus Cristo, do seu Espírito. O que nós temos aprendido aqui, todo domingo, toda segunda-feira, na questão da doutrina da pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo é tremenda. A mensagem que nós ouvimos aqui segunda-feira, coisas que estamos vivendo dentro da igreja hoje, coisas tremendas, maravilhosas. E quando a gente ouve isso, e eu estou compartilhando com vocês, para dar o entender que nós necessitamos. O mundo trabalha contra nós, o mundo trabalha contra a nossa família, contra as igrejas de Cristo, contra as obras do Senhor. Se não fosse necessário, o Senhor não tinha enviado o Espírito Santo. Se Ele já ensinou, tudo bem, já aprendemos, dava para caminhar. Como nós vamos caminhar se não tiver um avivamento profundo diariamente? A nossa fraqueza invade o nosso ser. E se não tivermos o avivamento do Espírito Santo que veio morar na gente, como conseguiríamos superar ou vencer as adversidades que são muitas? Não tinha como. Não tinha como. Eu vi hoje uns 3 crimes bárbaros com crianças. Com criança, gente. Você chora de frente de uma televisão, você não conhece nem a pessoa, mas você sabe do amor que você tem pelas vidas. E o que nós vamos ouvir de Deus, o que Deus preparou para a gente aqui hoje, é avançando, né? Porque é caminhada. Nós não podemos parar. A Bíblia diz, marche.
independente das situações, independente dos problemas. Porque ele diz, não temas que eu estou contigo. Então temos que continuar caminhando. Não temos que parar por isso, por aquilo. Não temos que olhar para os homens. Nós temos que olhar para Deus. A palavra é Cristo. Aprender para poder colocar na prática da vida. Porque a própria palavra, o salmista diz que é escudo. Outro salmista diz que a própria palavra é refrigério da alma. Tudo isso que a gente aprende na verdade de Deus, que é a sua palavra. Como nós podemos querer viver a vontade do homem? Ou a nossa própria vontade? É o que a gente precisa estar nessa união, em espírito e em verdade. Não é uma união comum como muitos têm aí fora. A união da igreja é diferente. Cristo tem que ser o centro da união. E a família, avançando como mulher, como marido e filho, na vida espiritual do lar. Aqui estamos ouvindo, eu estou repetindo muito, que eu achei interessante e importante, do testemunho da nossa irmã Elisama, quarta-feira passada. É um testemunho mesmo bom de incentivar. Ela disse que estava fazendo o culto doméstico. Ela, a mulher e os filhos. É isso que nós temos que ouvir. Não são outras coisas. Que é para a gente poder fazer. Quem somos nós para dizer que não precisamos de Deus? Quem somos nós para ter força para caminhar? Será que você não entende isso? E entendendo do que Paulo disse dele próprio, que era um miserável pecador? Quem de nós aqui que tem coragem de dizer isso? Eu digo todo dia, porque sou. Como disse o homem de Deus, eu sou um bichinho de Jacó. Uma vez um rapaz que congregou aqui há muitos anos atrás, ele veio me questionar isso, que ele não aceitava. Comecei a explicar, mas ele, não. Eu disse, pronto, tem uma solução para você. Se eu fui ignorante, que Deus me perdoe. Você vai ter que rasgar essa página da sua Bíblia. Já que você não aceita, já que você não confia, você vai ter que tirar da sua Bíblia. Porque na minha ela vai continuar. Porque foi uma insistência terrível. A gente trabalhou, e não foi um dia não, foi vários dias. Mas a gente não pode obrigar nem forçar ninguém a crer. Tem. Judas Iscariotes viveu a vida inteira com Jesus. No dia que ele resolveu deixar de crer e confiar em Jesus, ele foi embora. Foi embora e Jesus não fez nada que não podia fazer, porque o que ele tinha que fazer, ele já tinha feito. Ele já tinha ensinado, ele já tinha mostrado. Foi uma escolha dele de sair. Vocês acreditam que se Jesus quisesse livrar ele da forca, ele podia livrar? Claro que ele podia. Mas ele não poderia contrariar a verdade, que ele sendo a própria verdade. Foi uma escolha. Bem assim hoje, cada um tem suas escolhas. Deus não deu a liberdade a ninguém pecar, nem errar, nem fazer o que quer. Esse livre-arbítrio não existe. Ninguém tem liberdade para isso. Tem liberdade para viver feliz. Tem liberdade para caminhar conforme a vontade de Deus. É livre para isso. Lembra de João 8,36? Aquele que o Pai me der, verdadeiramente será livre. É isso? Pois se o Filho libertar, é mais ou menos isso, né? Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É aquele que o Pai me desse, jamais lançarei fora. Então são detalhes importantíssimos. Nós vamos caminhar. Quando vocês procuram a lembrar, irmãos, que a palavra de Deus diz, é preciso ter cuidado. São coisas que vocês ouvem todo dia, como eu ouço. Que os perdidos serão como grão de areia do mar. Pare e pense. Ou podemos estar pensando que a gente não pode ser um desses. Hoje a gente tem que lutar para não ser. Se são muitos, cuidado. O grupo de Jesus é o menor. Jesus, quando saía caminhada, era muita gente. Mas ele tinha um grupo seleto.
Porque a própria Bíblia diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor serão salvos, nem todos que dizem que é de Israel é israelita. Então a gente não vai questionar na igreja hoje. A gente não vai questionar muitas das vezes que dor grande a gente, na nossa família, na família sanguínea. Você ama aquele membro da sua família, você quer que ele seja vencedor. Mas se ele mesmo não tiver a consciência, você está tranquilo, porque é ele que não está querendo. Você tem orado, você tem conversado, mas se ele não quiser, não tem como. Porque a família verdadeira de Cristo é aquela que crê na palavra e obedece. Essa é a família real. E nós vamos caminhando, aprendendo com a palavra de Deus. Você vê esses conselhos que Moisés leva a essas famílias, que é um outro texto também bem trabalhado dentro das igrejas, quando se trata de família, na questão dos ensinos. A gente não pode ficar parado. Vocês vão ouvir aqui de Moisés, pelo Espírito hoje, aquilo que a gente precisa fazer, do que Moisés ensinou ontem, o Espírito Santo ensina hoje. Se eu perguntar aqui a vocês qual é o texto, vocês já sabem. Deuteronômio 6. Está escrito assim. Veja bem. Estes, pois, são os meus mandamentos, estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse, para que os cumprisse na terra a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas farás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-te, também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzindo na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificastes, casa cheia de tudo o que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirá, e pelo seu nome jurarás. Amém? Até o 13. Irmãos, a gente já podia ir embora daqui agora, porque está bem explícito a situação. Primeiro ele está falando para os adultos, para os pais, para a família, pai, mãe e filho, sábios edifiquem a sua casa, mulher e homem e filhos. Está aqui o que Moisés está falando. Está aqui o que Moisés está falando e o Espírito Santo aqui agora. Agora você veja nesses últimos versos do 10 para descendo, o que é que Deus promete para o obediente? Você vai comer daquilo que você não plantou. Você vai beber do poço que você não abriu. E será que a gente, com toda a humildade, não pode compreender isso? Mas ele fala que a gente tem que se manter obediente àquilo que eu te ordeno hoje. Continuar seguro. É preciso ter posição de obediência, de submissão. É preciso ter, para poder alcançar a bênção. Isso somos nós, isso é nossa família. Se Deus tem preparado cada dia palavras
para que a gente possa se manter seguro, ligado a Ele. Seremos desinteligentes se não crermos e confiarmos. Vamos falar de novo do tema da mensagem que me chamou a atenção: semente da fé. A mensagem diz: pode tentar e fazer o que quiserem, mas se você crê em Deus, se você confia em Deus, se você obedece a Deus, é o que Moisés está completando aqui, naquilo que ele escreveu. Irmãos, a coisa é muito mais séria. E você tem que observar uma coisa, é necessária. Quando você olha para o mundo, você está vendo a desgraça no mundo, gente. Famílias, jovens. Vi um caso tão simples que causou morte. Um homem, ele tinha mais ou menos 45 anos. Um Fiat daquele 147, vermelho. Ele fez uma manobra, ele tinha dificuldade de saúde e tal, falaram lá os parentes dele, e o cara da moto fez assim, ele entrou errado. O cara do Fiat entrou errado. O da moto desviou, mas não teve batida nenhuma, não teve nada. E o rapaz continuou. Ele voltou, o cara da moto, veio causar problema com o senhor, parou a moto na frente do carro, ele deu uma ré, ainda bateu no pneu da moto, nem a moto nem caiu. E o cara deu um soco aqui, pegou naquele frontal aqui, ó, do lado do senhor, que ele perdeu o sentido, bateu no poste e morreu no lugar, ali mesmo. Sabe o que é isso? O mundo. E nós fomos arrancados do mundo, esse último verso que nós lemos. Nós fomos tirados do Egito, o Egito desse mundo agora, hoje, é esse que nós estamos vivendo. E será que a gente não pode compreender? A gente sabe que enfrentar as fraquezas é fato. São muitas. Ninguém tem mais responsabilidade, irmãos, em moldar a vida da família, do casamento e dos filhos, desde a mais idade menor que o filho possa ter, da criança, até a idade de adulto. E isso é uma responsabilidade, como Moisés começa a falar aqui. Adorar o seu Deus de todo o seu coração, os pais, para que seus filhos sejam abençoados, para que os seus filhos passem também a ser bênção. É palavra de ensino do Senhor. Veja, queridos, que nós somos, dos nossos filhos, somos os mentores dele. Eles olham muito para nós, mas nós somos mentores para o melhor e para o pior. A gente pode levar os nossos filhos às coisas maravilhosas e pode levar os nossos filhos às coisas ruins. Nós somos mentores para essas duas situações. E Deus tem esse zelo, esse cuidado pela família. Ele diz que a mulher, o homem e os filhos sábios edificam a casa. Como Moisés traz nessa parte desse capítulo 6. A orientação para que essa família seja sábia. Tem os pais ensinando aos filhos, para que os filhos possam ensinar aos seus filhos. E a família seja uma família revestida, protegida e fortalecida, principalmente nesse mundo que nós estamos caminhando. E queridos irmãos, os nossos ensinos aos nossos filhos, os nossos comportamentos como marido e mulher, traz a nós, irmãos, um entendimento para que a gente possa nos tornar completamente dependente daquilo que nós somos ensinados por Deus. A palavra de Deus é nossa justiça, é o nosso juízo, e vocês podem compreender bem isso. Situações que famílias passam por procedimentos tomados, porque cada procedimento tem recompensa, cada ação tem resposta. Então a gente precisa ter essa compreensão. O verso 4 e 9 está assim, ó:
Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Veja bem, ouve Israel, é nós aqui agora. O Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Aí vem mais o verso 5. Isso é para a gente, hein? Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O que nós temos priorizado para Deus? O que nós temos priorizado? Se Ele diz aqui, amará o teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração. O verso 6. Estas palavras que hoje, que agora, nessa noite, eu te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas fará, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, ao levantar-se. Se fizermos agora uma reflexão simples nesse verso, o que poderíamos entender? Que há um compromisso e uma grande responsabilidade para que Deus habite na sua casa através dos ensinos de Deus, da ordem de Deus, daquilo que é determinado por Ele. Não é você, porque você é pai ou você é mãe. É Deus. Deus é o dono de você, do seu marido, da sua esposa e dos seus filhos. Irmãos, é ordem. Não é do pregador, não é do pastor da igreja. É para nós todos cumprir. E aí vamos falar de novo, com tristeza, da desgraça que vive o mundo. Do mal que o mundo vive. Então, queridos irmãos, ouvir Israel, os judeus do tempo de Jesus, para estar atento a tudo que o Senhor tem ensinado, que sempre é recitado por eles, por aqueles judeus devotos, que hoje é o que nós devemos recitar. A gente viu o final do hino da nossa irmã Rosilane, Maranata, ora vem Jesus. É o que precisamos clamar. É o que precisamos clamar a Deus constantemente. Eu até vi como exemplo, tem umas 5 vezes da estrofe que se repete, não é? Ora vem, vem Jesus. E é isso, queridos irmãos. Devemos, irmãos, ensinar a viver em nosso casamento, em nossos filhos, que só existe um Deus, o que disse, só Deus é o nosso único Senhor. Ele somente, irmãos, é a Ele que prestamos cultos e celebramos adoração e louvor a Ele. Somente a Ele, a esse nosso Deus. Que o homem queira ou não, tem que ser dessa forma. O homem não pode fazer conjecturas que agrade ao seu belo prazer, aquilo que você quer para seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa. Não, é pela ordem de Deus. Não podemos, irmãos, conjecturar algo para o nosso benefício, desviando dos ensinos, da ordem de Deus, do mandamento de Deus. Não tem como o homem escapar disso. E a gente, como esses escolhidos, família santa de Deus, mulher, homens, filhos, sábios, para edificar a nossa casa. Era o tema de domingo de noite. Mãe feliz, lar feliz. Isso é uma realidade. Mãe feliz, lar feliz. Isso é uma realidade. A mãe, não desvalorizando o lado do pai, do homem, mas a mãe é um esteio firme e seguro num lar. Já que estamos tratando disso, não vamos pregar hoje já, né? Que não sou nem eu. Mas lembramos disso. A obediência da mulher, do marido, dos filhos sábios. Será uma casa feliz, uma casa vencedora. Então devemos, irmãos, viver como disse essa palavra do Senhor,
que o Espírito Santo nos traz, que devemos ensinar aos nossos filhos, conviver com os nossos cônjuges, que só tem um Deus na nossa vida, na nossa família, em nossa casa. Então, queridos, os pais devem ensinar aos seus filhos com sabedoria, que é esses versos que nós lemos, o 7 e o 8. Tu as inculcarás a teus filhos. O 8, também as atarás como sinal na tua mão. Quer dizer, todo o tempo, toda hora, você ensinando, orientando, dando as ordens de Deus, para que seus filhos possam aprender a ouvir. Ganha sabedoria do Senhor. Os pais sábios levam a sabedoria a seus filhos, para que eles possam serem felizes, serem abençoados, estarem livres do mal da terra. Então, queridos, seus filhos valem muito mais do que a própria vida de vocês, do que os pais. Vocês vão lembrar, a nossa irmã Maria Portilho, eu acredito, Salmo 127, verso 3. Não pode soprar. Está falando de filhos. Aí é o 127:1, meu irmão, é o 3. Irmã Marivalda, lembra? Sim. Que os nossos filhos são herança do Senhor, um presente, um galardão de Deus na mulher, no ventre da mulher. Está vendo? Tudo isso é a sabedoria de Deus, porque um dia nós prestaremos conta dos nossos filhos. Os filhos são de Deus, nós administramos, nós zelamos com a sabedoria dos céus. Aí você já parou para refletir? Se a gente não passar isso para os nossos filhos, será que é o pastor da igreja que vai cobrar ou é o dono dos filhos que vai cobrar? Será que a gente lembra disso? Porque o pastor também tem filhos, também tem que prestar conta dos filhos. É Deus. Os filhos são heranças do Senhor. Então, queridos, os pais devem ensinar os seus filhos com sabedoria. É normal, irmãos, que as mães, em muitas ocasiões, desejam que seus filhos fossem melhor, bem comportados. Desejaria que eles fizessem o certo, o correto, né? Isso é uma realidade e eu sei que é a vontade da mãe. Mas a mãe e o pai precisam entender de levar a sabedoria de Deus para eles. Eles têm que ter essa sabedoria para poder levar aos seus filhos, para que esse lar seja sábio por completo e a casa seja edificada. Deus seja presente. Irmãos, fazendo uma pergunta para nós mesmos. Qual o pai ou qual a mãe que não quer ver seus filhos felizes? Livres desse mal que a terra vive hoje? É óbvio que cada um de nós queremos. Mas nós só alcançaremos se levarmos os ensinos de Deus, buscar a sabedoria para levar a eles. Porque é dessa forma, é a palavra de Deus que é o poder de Deus. É a palavra de Deus que transforma. É a sabedoria dos céus. Porque se você olha para o que o mundo ensina, é só caminho de morte. O que o mundo ensina é só caminho de morte, porque pecado é morte. O mundo vive no pecado, em enganos, em mentiras, em corrupções, em vergonhas, em decepções, em grandes falsidades. O mundo está cheio. Então, como a gente não precisa ensinar? E isso deve e precisa existir, começando dos pais, casamento, o marido e a mulher, viver em uma boa sincronia, ligada à palavra de Deus, buscando a sabedoria dos céus, para que essa sabedoria chegue a seus filhos. É assim, queridos, os pais ensinando com sabedoria.
Então, queridos irmãos e amados, essas situações é uma realidade. Porque os pais são os seus primeiros e os mais eficazes e os mais responsáveis. Os pais são os seus primeiros professores dos filhos, são os pais. Ensinar com sabedoria, ensinando com a sabedoria dos céus. Queridos, nós devemos aceitar essa realidade, porque são palavras dos céus, é palavra de Deus aqui agora. É Deus trazendo a nós um despertamento desse compromisso, porque Deus é o dono de nossa vida. A família, a primeira instituição que Deus criou foi a família, primeira instituição. Então a família é sagrada, a família tem dono. Domingo nós pregamos o primeiro ponto que nós falamos, foi a marca da propriedade. A nossa família tem a marca da propriedade. Deus é o dono de nossa família, Deus criou a família, Deus instituiu. O casamento, Deus instituiu. Os descendentes, Deus instituiu. Se vocês um dia quiserem parar um pouco e fazer uma reflexão sobre o nascimento de uma criança, do início, como ela é gerada numa pequena partícula de um espermatozoide, onde se forma um embrião, onde ele tem um encontro com o útero da mulher, que Deus preparou para isso. Para que é o forno da padaria? Não é para assar o pão? O útero da mulher é para dar luz, gerar um feto. O embrião nasce ali dentro do útero, através de uma partícula. Diz que é de 1000 e tantos, um só dali é gerado. Segundo a ciência, né? E isso são coisas que a gente deve refletir. Porque você olha Deus na criação. Um dia nós fomos, essa partícula que saiu do meu pai, entrou no útero da minha mãe, gerou esse embrião era a minha vida. Hoje estou aqui, já fiz outros, já tenho filhos, já tenho os netos, e assim vai. Família de Deus, Deus queria assim. E isso, se nós lembrarmos, nós valorizamos mais a Deus, a sua palavra e os seus ensinos, e levamos ensinamento para a nossa família. O marido pode ensinar a mulher pode ensinar o marido, os dois ensinaram os filhos. Daqui a pouco vem os netos, os próprios filhos vão ensinar os seus filhos, que são seus netos. Tudo isso são situações que precisa existir reflexão. Porque seremos cobrados, irmão, não esqueça disso não, viu? Seremos cobrados, todos nós. E a hora é essa, de despertar e entender. Então, meus queridos, uma segunda situação, avançando para a família, né, mulher, marido e filhos, na vida espiritual do lar, é porque os pais precisam ensinar as mães. Por quê? Precisam ensinar aos filhos. Primeiro eles precisam saber e aprenderem de Deus. Olha a responsabilidade agora, para o pai e para a mãe. Porque eles precisam ensinar? Para que eles possam ensinar, primeiro eles têm que saber. Eles têm que aprender. Nós pais, vocês vão lembrando que isso traz para nós responsabilidade diante de Deus. A ordem que aqui Moisés fala. A ordem. Que ele diz aqui, logo no primeiro verso, olha. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos, que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisse na terra a que passais a possuir. Está vendo? Tudo isso para a gente cumprir. É essa terra que hoje a gente possui. Estamos caminhando aqui. Mas o que é que ele diz no início?
os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus. Não é o pastor da igreja que está mandando vocês fazerem nada, é o pastor junto com todos para fazer. Está vendo? Cair debaixo do juízo do pastor é fácil, sair. Mas sair debaixo do juízo de Deus não tem quem consiga. Não tem quem consiga. Então, queridos irmãos e amados, por que os pais precisam ensinar? Primeiro, a experiência diária. Passamos pela idade deles, aprendemos com os nossos pais, e agora é hora de ensinarmos aos nossos filhos. Por quê? Pela nossa experiência de vida. E aí veja, se nós não tivermos experiência de vida, pela palavra de Deus, de aprendermos, de estudarmos, que experiência vamos passar para eles? Ainda me lembro, me perdoe, se algum da minha família estiver ouvindo, que pode contrariar alguém que eu vou falar, mas logo no início, quando eu era pequeno, que meu pai ia nos bares beber, ele queria me fazer eu beber para dizer, não, meu filho é homem, é que ele bebe. Antigamente era isso. Repare o ensino diferente do que hoje nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Se eu tomasse um golinho daquela cerveja, eu seria homem. Para ele era. Mas nós precisamos ter a sabedoria dos céus. Então essa experiência diária para a vida familiar vai tornar o pai, a mãe e os filhos uma liderança perfeita de uma casa organizada, de uma casa progressiva, próspera, feliz. É os ensinos dos céus. Por isso que nós precisamos ensinar. Irmãos queridos, nós vivemos em tempos ruins, por isso que é necessário ensinar aos filhos, estarmos ligados a eles sempre, o marido com a mulher com o marido e a mulher com os filhos. O que é que você vê hoje no mundo? É diferente o procedimento. Então nós precisamos nessa sabedoria dos céus, por isso que precisamos ensinar. Os pais têm esse compromisso de ensinar aos seus filhos para que o lar seja edificado. Veja, queridos, que nós ensinamos nossos filhos porque vivemos mais tempo com eles, porque eles confiam em nós, porque somos mais sensíveis aos seus temperamentos e necessidades. É mais fácil o pai e a mãe suportar alguma rebeldia de um filho do que o mundo, não é? Então, por isso sermos mais sensíveis, é por isso que precisamos ensinar os nossos filhos. Porque suportamos mais as coisas contrárias. Outra coisa, querido, é dos pais que os filhos adquirem seus gostos, suas preferências, suas ideias sobre o que está certo ou errado. Os pais é esses professores, é esses administradores da vida familiar, do lar, dos filhos. A gente vai lembrando de situações quando a gente era criança, daquela condição de familiar de uma família que não está ligada a Cristo, que são muitos maus exemplos, que para os nossos pais anteriores, os pais primeiros, era comum. Não, é a vida que é assim. Aí seus filhos aprenderam, seus filhos tiveram como ideias para eles, pensamentos para eles, porque viram seus pais fazerem. Tem até um adágio popular que é uma utopia. Filho de peixe, peixinho é. Não é? Não é assim. Mas infelizmente você pode ver muitos que seguiram a carreira de seus pais, que hoje também está distante de Deus, que teve uma vida mal ensinada, mal orientada, diretamente pelo comportamento mundano.
Então, meus queridos, meus irmãos, os conceitos das coisas que precisamos levar para os nossos filhos, precisa ser dos céus, precisa ser de Deus. E mais, irmãos, nossos filhos aprendem muito com os pais, expressando sentimentos, comportamentos, cultura, não é? Tudo isso, exemplos ruins. Vou lembrar da minha mãe, quando ela tomou uma posição diante de Cristo, que ela passou a ter uma direção diferente e levou os seus filhos a ter essa direção. É essa direção, não só da minha, como de muitos de vocês, é essa direção que a gente precisa tomar. É a direção correta, perfeita, que só traz bem. Não traz sofrimento mais tarde, não traz dor de perca por um assassinato, por uma situação ou outra de comportamentos diferentes. Então, queridos irmãos, é preciso nós aprendermos para ensinarmos, é preciso nós ensinarmos para os nossos filhos serem vencedores. Então, queridos irmãos, um terceiro e último ponto, como ensinamos as crianças. Os pais ensinando com sabedoria, porque os pais precisam ensinar e como ensinarmos as crianças. A mulher, o homem e o filho é família de Deus. Então veja que essa família ela tem que ser sábia. Mas os pais vieram primeiro do que os filhos. Claro, óbvio, não é? Então esses pais têm que buscar essa sabedoria dos céus, porque somos famílias de Deus. A família de Deus vive a direção de Deus. A palavra que é ensinada, é preciso compreendermos, irmãos. Então a família de Deus busca as coisas do lado espiritual para o lar, para a família, para o casamento. Um bom casamento dos pais vai levar aos filhos também terem um bom casamento. Vai levar uma estrutura de convivência, de uma prática de um casamento perfeita pela sabedoria de Deus. A família de Deus vive assim, nessa direção perfeita para que os filhos possam serem abençoados. A mulher e o homem e os filhos, moderados, edificam sua casa. Toda essa situação de comportamento. A família, de uma forma geral, ela precisa estar em sincronia, para que haja progresso na família, para que alcance seus objetivos. É preciso, queridos, a família de Deus, o marido, a mulher e o homem é modelo certo. A mulher e o homem e os filhos usa o diálogo, usa perguntas, explicações para edificar a sua casa, para edificar o seu lar. O diálogo é muito importante dentro das situações enfrentadas de ensino, de direção de Deus. A verdade é essa, meus queridos, que a vida, de uma forma ou de outra, a comunicação entre a família ensina a viver essa edificação da casa. Leva a ter essa edificação. Na realidade, irmãos, nós estamos num tempo, vivendo esse tempo, de ensinar um ao outro para que essa família esteja segura. Sabemos que só Deus e a sua palavra podem nos trazer essa segurança. E concluindo, sobre a mulher, o marido e o filho na vida espiritual do lar, é preciso existir crescimento de santidade dentro da família. No relacionamento dos pais, no relacionamento dos pais com os filhos, no relacionamento dos filhos para com os pais. Mulher, marido e filhos sábios edificam a sua casa. Então é preciso ter um crescimento de santidade na vida espiritual do lar.
de cada componente dessa família que Deus instituiu. É preciso. Provérbios 16, 1 e 2. É possível, Elias, colocar para a gente aí? Provérbios 16, verso 1 e 2. Vamos ler, igreja. Leiamos. Veja o 2. Então não tem como ensinar a nossa casa, o nosso casamento e os nossos filhos, se não for por essa ordem de Deus. Se não for por essa ordem que Deus usou Moisés naqueles dias. Todo tempo, toda hora, como diz o nosso irmão José Paixão. Todo tempo e toda hora, né? É o que a gente precisa dentro do lar, no casamento e nos filhos, para que a gente alcance essa vitória. O homem, a mulher, o homem e os filhos, a família, estará dando o exemplo perfeito como família de Deus. Participação nos cultos é necessário. Voltando a falar do culto doméstico, que a gente busca esse costume, vai edificar o lar, vai levar os filhos, a mulher e o marido serem sábios, para que esse lar seja abençoado. Então, os cultos, a participação dos cultos, precisa reverência na casa do Senhor. Olha o que Davi escreveu: guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Segunda coisa, faça culto doméstico, e aí você será uma família feliz. Amém? Que essa palavra de Deus, em relação ao cumprimento da sua ordem, aquilo que Ele determinou para nós, o mandamento, se cumpra em nós, em nossa casa, na vida dos nossos filhos, na nossa família. Mas nós, como os pais, somos os mais responsáveis para que esse lar seja edificado. Amém? Vamos orar então, em nome de Jesus Cristo? Eu, para mim, ouvi a irmã Marivalda falar assim: não, pastor, vamos continuar mais um pouco. Então eu não estou ouvindo bem. Não é? Elias, você vai fazer essa oração final em nome de Jesus Cristo. Somos felizes sim, Deus, por esse zelo do Senhor para conosco e com a nossa família, com a nossa igreja. Esse crescimento espiritual em nossa casa, Deus, nosso casamento, na vida dos nossos filhos, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Sim, Senhor. Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja derramada sobre vós, sobre vossas famílias, sobre o vosso lar, sobre o vosso casamento, sobre os vossos filhos, sobre essa igreja vencedora, gloriosa e santa do Senhor Jesus Cristo, que aqui está reunida, como toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra edificada nos quatro cantos desta terra. Nós o abençoamos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e a igreja vencedora, família vencedora e santa do Senhor Jesus Cristo diz: amém e glórias a Deus. Uma oração silenciosa por esta noite, e aqui estamos dispensados.